Muito bem-vindos a mais um podcast CDZ. O meu nome é Sérgio, estou aqui com meu amigo Loza. Fala aí, galera, tudo bem? Então estamos aqui para mais um podcast CDZ. Como a gente disse, né? Prometeu e promessa é dívida, Loza, sabe? Isso é verdade. A gente prometeu que faríamos um vídeo resposta, né, dos principais comentários, perguntas, questionamentos, hate, por que não hate, do vídeo do Chaka, né? E a gente está pensando em fazer um vídeo resposta nos principais comentários, um ao mês, falando dos principais questionamentos, né? Então estamos aqui. E, Diego, você que vai ter que responder, Diego. Você que inventou isso aí, você falou, vamos falar do Chaka, aquilo que a gente sempre falou que o Chaka não estava no top 3. Eu falei, isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Aí você falou, não, vamos fazer, vai ficar legal. Aí fizemos. Você viu, né? Você viu o que aconteceu. É verdade, vamos responder, né? Então, lê aí pra mim, por favor, e eu vou respondendo. Então vamos começar aqui. O primeiro comentário que a gente pensou é do Reinaldo dos Santos. Reinaldo dos Santos chegou aqui com embasamento aqui, vamos lá. Sempre tive esta linha de pensamento. Também é interessante um fato que ajudaria bastante a entender mais. Ao que parece, Saga e Doku já tinham conhecimento do oitavo sentido. Talvez Aioros também, tanto que no episódio citado na luta de Leão contra Pegasus, deixa isso evidente. E o Chaka, pelo menos no anime, foi descobrir pouco depois, próximo à morte. O próprio Kanon já dominava, ou pelo menos havia alcançado também, e conhecimento é poder. O Doku dominava nesse quesito, como nenhum outro. Vale lembrar que Chaka chega ao submundo, mas não sabia o que fazer para passar pelo mundo das lamentações. E no meio do combate, conhecer as técnicas do adversário conta muito. Então, o Loza, a gente começou com um comentário legal, o cara concordou com a gente, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Não, é verdade, foi bem coerente e eu acho que ele só complementou, né? Realmente eu concordo, eu acho que faz todo sentido que Saga e Doku principalmente já tinham o oitavo sentido. Parece que o Kanon também, ele não teve problemas em ir pro inferno. E o Aioros também, né? Já que ele não estava sendo uma espécie de escravo, né, do submundo. Ele conseguia interferir aqui na Terra e ajudar o Seiya, inclusive, na luta contra o Aioria. Então, na verdade, aquela situação lá de manipular a armadura de longe, o corpo do Seiya enquanto lutava com o Aioria, era por causa do oitavo sentido. Nunca tinha pensado nisso. Bom argumento, na verdade. Mas isso quer dizer que ele é mais forte? O oitavo sentido e o sétimo tem alguma correlação de força? Quem tem o oitavo é mais forte que quem tem o sétimo? Então, vamos lá. Isso é uma questão interpretativa, né? Mas a gente vai explicar um pouco sobre a questão dos vídeos sobre a questão dos sentidos em outro vídeo. Mas eu acho que uma analogia válida aqui, falando bem rapidamente, é a questão da visão. Uma pessoa pode enxergar e não escutar. Uma pessoa pode escutar e não enxergar. Logo, não quer dizer que uma é mais forte do que a outra. E os sentidos, sétimo, oitavo, nono, eu, e acredito que o Sérgio também interprete, que são características, habilidades específicas. Não queima a pauta, rapaz. Queima a pauta, a gente tem que guardar. Todo assunto bom a gente tem que guardar. Mas tá bom. Reinaldo, muito obrigado pela ajuda ao canal aí. Obrigado pelo seu comentário. Vamos continuar aqui então. Bom, próximo comentário aqui é do Olin DJ. Deve ser um cara chamado Olin. Deve trampar como DJ. Ele diz o seguinte. Você tem um top aqui de cavaleiros que ele coloca, né? Doku, Shion, Aioros, Chaka e Saga. Se isso tá em ordem, então Chaka seria mais forte que o Saga. Aí ele falou, Chaka, por ser o cavaleiro mais próximo de Deus, não pode ficar longe destes mestres. E agora, Diego, o que você tem a dizer sobre isso? O primeiro soco aí na virilha que você tomou, né? Vamos lá. Então, você considera que o Papa é mais forte que um lutador de UFC ateu? Não, o Olin DJ. Eu tô perguntando pro Olin DJ. Ah, tá, desculpa. Eu acho que a alcunha de mais próximo dos deuses confundiu os fãs ocidentais. Mas, de fato, Chaka é um dos mais poderosos. Depois de Doku, Saga, Aioros e ao lado de Aioria e Mu. Muito bem, muito bem. Então, continuando aí. Próximo comentário é o Fagner Nunes. Fagner Nunes diz o seguinte. Cada cavaleiro tem seu poder específico para cada tipo de missão. Lost Canvas mostra isso claramente, Diego. Você não leu Lost Canvas, Diego? Eu li Lost Canvas. Mas então, de fato,
eu concordo. Cada cavaleiro tem seu poder específico para missões diferentes. Isso é estratégico em Cavaleiros. Mas, Fagner Nunes, Lost Canvas não é canônico. A gente até pode fazer um vídeo de como o Kurumada poderia canonizar Lost Canvas. Seria interessante. Mas, a princípio, até que se prove o contrário, não é canônico. O que está valendo é o Next Dimension. Ah, entendi. Eu acho esse tema muito bom. Inclusive, um dos comentários aí, eu tô furando pauta mesmo, um dos comentários em outro vídeo foi um cara discutindo que o episódio G também é canônico. Então, você anota essa pauta aí, que Lost Canvas, episódio G, tem coisa aberta pra gente falar sobre isso. Bom, quarto comentário, Cláudio Mendonça. Cláudio Mendonça diz o seguinte: o Kurumada nunca faria Shaka perder pro Saga, porque a armadura de Saga de Gêmeos, em seu Object, escrito em inglês, faz uma referência aos Azuras, que possuíam 6 braços. E como Shaka, que é a reencarnação de Buda, né? A gente viu isso ao longo do anime, do mangá. Ele jamais perderia. Não estou dizendo que um é mais forte que o outro. Estou dizendo que as batalhas são propositalmente roteirizadas de uma forma que faça referência à mitologia ou à religião original dos personagens que foram baseados, Diego. Neste caso, a armadura de Gêmeos e o próprio Shaka, todos são baseados no budismo e não baseados na cultura grega, Diego. E o que você tem a dizer sobre isso? Pô, você não sabia que os Azuras perderiam para Buda? Então, Cláudio Mendonça, obrigado pelo comentário. Eu não sabia que... Eu não entendo muito de budismo. Mas quando ele fala object, né? Ele está se referindo à armadura montada, né? Porque o pessoal que coleciona boneco, eles às vezes tem um boneco repetido, né? Tem só a armadura montada e tem um boneco com a armadura montada. Entendeu? Mas enfim, eu realmente não manjo de budismo, mas eu acho que a armadura de Gêmeos faz referência a outros personagens mitológicos, não é, Sérgio? Eu acho que o Sérgio tem mais conhecimento para responder essa pergunta aí. A armadura de Gêmeos é da constelação de Gêmeos, né? Tem a ver com Castor e Pollux, até onde eu sei. Mas, assim, tá dizendo que são os Azuras aí. Às vezes são, eu não sei. Aí pode ter visto isso em alguma entrevista do Kurumada. Ele dá muitas, inclusive. E nem sempre ele tá muito sóbrio quando ele dá. Então a gente fica sem saber, entendeu? Então, Cláudio Mendonça, se você puder, deixa aí a informação de onde você tirou, que as armaduras fazem essas referências, que depois a gente faz uma pesquisa melhor e quem sabe até não vira um vídeo. Realmente, aí ó, nossos inscritos dando pauta pra gente. Bom, a gente tem aqui o quinto comentário que a gente separou, o Adílio Diogo. E o Adílio Diogo diz o seguinte: top 3, Doku, Xion, Aiolos e Saga, avaliando seus auges, tá? Mesmo Shaka, ao subir as casas e vendo Saga bater nos Bronze Boys, ficou paralisado em silêncio. Shaka quase perdeu pra Aiolia e foi salvo pelo Grande Mestre. Discordo com o argumento de que a Aiolia teria empatado com o Shaka. O Grande Mestre interviu a favor de Shaka, porque viu desvantagem do Shaka e por conhecer o teto do poder dos dois. Se o confronto fosse empatado mesmo, o Grande Mestre não teria chegado ao ponto de usar o Satã Imperial. Teria usado uma técnica mais simples, que não fosse proibida. O Satã Imperial foi tão rápido que nem Shaka viu a velocidade do tiro. Shaka foi surpreendido pelo Ikki, mesmo o Ikki sem ter os seus sentidos. Então, ô Diego, esse cara tá concordando com você, mas ele tá destruindo o Shaka, assim. Shaka vale nada, zero, entendeu, Diego? Entendi. Então, Adílio Diogo, vai com calma também, sabe? Porque assim... na verdade, o Aiolia não estava em vantagem. Esse argumento de que eles estavam em pé de igualdade e que seria um empate é da própria Taizen, né? De que seria uma guerra de 1000 dias e 1000 noites porque eles têm poderes equivalentes. Então, eu entendo que eles estão no mesmo nível, né? Com a informação da Taizen. Em momento algum, colocou o Aiolia num patamar de superioridade em relação ao Shaka. Mas eu concordo que o Grande Mestre interviu a favor do Shaka, obviamente, porque ele atacou o Aiolia, né? E passou a manipulá-lo. Eu acho que ele fez isso só porque ele não queria que o Aiolia e o Shaka ficassem ali no salão dele por 1000 dias e 1000 noites. O Saga tem mais o que fazer da vida, né? Então eu entendo dessa forma, tá? Mas obrigado aí pelo seu comentário. Inclusive, na verdade, o Shaka que chega melando o rolê, né? Porque o Saga
atacou o Aioli primeiro, né? O Aioli chega querendo ver a Athena, o grande mestre já dá um brilhozinho na mão ali, pá, ataca o Aioli e aí começa pega pra capar lá dentro do... Acho que tem mais perguntas. Vamos continuar aqui. Então a gente tem o Cledson Brandão. E o Cledson Brandão diz o seguinte: realmente, você vê no jogo CDZ, Xion que mandava Saga e Aiolos treinar os outros Cavaleiros de Ouro. Sendo assim, os Cavaleiros de Ouro mais fortes da geração de Saga são Saga e Aiolos. Mas na escala dos 12 de Ouros clássicos são Doku, Xion, Saga, Aiolos, Shura. E rapaz, ele bota o Shura aqui e não bota o Shaka. E agora, Diego? Como é que sai dessa? Então, Cledson Brandão, primeiro eu gostaria que você citasse qual é o jogo de Cavaleiros para eu jogar, né? Porque tem vários jogos que incluem a saga de Hades, né? Então, seria legal você citar pra gente, né? Eu não joguei todos, eu joguei só os de Play 2 e Play 3, acho que um deles só. E com relação aos mais poderosos, a gente concorda com você, exceto pelo Shura, né? Você citou o Shura. Talvez seja porque o Shura matou o Aioros, talvez. Mas assim, a gente não considera muito aquela luta porque... Primeiro porque o Aioros estava sem armadura, segundo porque ele não queria matar ninguém, e terceiro porque ele tinha um bebê para cuidar. Então assim, é complicado a gente considerar essa luta. Eu costumo dizer que, tipo assim, o Shura realmente matou o Aioros. Isso é um fato. Só que vale lembrar, para quem conhece Dragon Ball Z, que o Yajirobe esteve prestes a matar o Vegeta. Então, eu acho que isso não significa muita coisa. Entende? Essa do Yajirobe foi boa. Bom, vamos lá. Cláudio Mendonça. Cláudio Mendonça marcou aí um determinado horário da pergunta e disse assim: por que Saga, Camus e Shura não conseguem escapar do Tesouro do Céu sem usar a exclamação de Atena? Isso é verdade, hein, Diego? Isso aconteceu mesmo. Pelo que eu me lembre, a primeira luta que eles tiveram, de verdade, foi contra Shaka. Pelo menos a primeira luta que eles levaram danos físicos. Na minha concepção, os três estavam no 100% da força, Diego. E conforme a luta entre eles seguiu, eles só perderam a sua superioridade por causa do Tesouro do Céu. E por isso, para mim, faz mais sentido que o Kurumada fala, quando todos os Cavaleiros de Ouro têm uma força igual, apesar de técnicas diferentes. Tipo Saga, Camus e Shura quase perdem para Shaka, que por sua vez empata com a Aiolia, que perde para Aioros e possivelmente perde para Saga ou para Shura, como foi mostrado no anime, por exemplo. Tipo um ciclo vicioso, na minha humilde opinião. E aí, Diego? Os caras realmente, hein? Foi difícil, eles não conseguiram sair sem o anticlamante. Como é que sai dessa? Então, Cláudio Mendonça, o que você falou faz sentido. De fato, o Saga, o Camus e o Shura, eles não conseguem sair do Tesouro do Céu. E esse é o maior mérito do Shaka. Só que é aquilo, né? Como eu já venho falando há um tempo, pelo menos aqui com meu amigo Sérgio, você realmente considera que eles estavam a 100% da força, como você disse no seu comentário? Porque soa no mínimo absurdo, por exemplo, um Cavaleiro de Ouro vencer 2, que o Diga vencer 3, né? Não são como Cavaleiros de Bronze, que não seria incomum um Cavaleiro de Bronze vencer 2 Cavaleiros de Bronze. Não seria incomum um Cavaleiro de Prata vencer 2 Cavaleiros de Prata. Mas, por exemplo, 5 Cavaleiros de Bronze vencerem 10 de Prata já soou uma coisa bastante absurda. E existe uma diferença muito grande entre Cavaleiros de Prata e Ouro, né? Tanto que o Cavaleiro de Prata que se iguala a Cavaleiro de Ouro é sempre lendário. Então, eu realmente não acho nada coerente que Máscara da Morte, Afrodite, Saga, Camus e Shura estivessem lutando com 100% da sua força, né? E a gente vai encarar vários comentários aí questionando isso, sem problema algum. O Saga não usou Explosão Galáctica contra o Shaka mesmo quando pôde. Ele usou outra dimensão. E todo mundo sabe, o Saga sabe que o Shaka sabe se teletransportar de dimensões em dimensões. Isso não é um problema para ele, exceto se ele transportar alguém, como foi o caso com o Ikki. Aí ele precisou da ajuda do Mu. E o Camus nem mesmo chegou a usar a sua execução Aurora, né? Eu acho que, na verdade, a maior prova que nós temos de que o
eles não quiseram lutar a sério contra o Shaka, mais do que não usarem seus ataques mais poderosos, no caso de Saga e Camus, é o fato de que depois de matarem o Shaka, eles choraram. Né? Eles recitaram bastante usar uma técnica e depois eles choraram. Então, para mim, aqueles renegados tinham uma missão muito específica, que era levar a armadura de Athena até ela, ou deixar com alguém como Seiya, alguém confiável, para fazer isso. E pronto. Não era matar ninguém, entendeu? Agora, toda vez que vierem comentários parecidos sobre a luta de Saga, Camus e Shura, a gente vai deixar a imagem onde o Saga poderia, basicamente, ter explodido o Shaka, como ele fez com o Ikki, tá? Porque é isso que o Explosão Galáctica faz a queima-roupa, né? O próprio Milo admitiu que teria morrido pela Explosão Galáctica se não fosse pelo aviso de Mu. Então, o que aconteceria com o Shaka de costas? Não vai dar bom, né? Inclusive, o Shaka, assim que toma a outra dimensão, ele cai no chão e fala assim: eu vou acabar morrendo se eu continuar lutando contra 3 ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos continuar então, gente. Agora a gente tem aí um comentário do Fran Marcel Oliveira. O Fran Marcel Oliveira diz o seguinte: penso que Saga, Shaka e Aiolia têm o mesmo nível, pois Aiolia empata com Saga e Shaka. O próprio Saga fala: é incrível a intensidade dos nossos cosmos, Diego. Eles empataram, Diego? Os 3? Não, na verdade, o Saga nunca lutou contra nenhum dos dois, assim, sozinho e a sério. E é claro, esse a sério é interpretativo. Vocês podem interpretar que o Saga, Camus e Shura, Máscara da Morte e Afrodite lutaram com todas as suas forças. O Saga reconheceu a intensidade do cosmo do Aiolia e Shaka quando lutavam um contra o outro, e realmente o cosmo era intenso. Daí a eles terem o mesmo nível do Saga é outra história. Na verdade eu acho que ele tá até fazendo menção à sala do Grande Mestre, mas o Saga ali no início, né, do embate, ele tava sem armadura e lançou um brilhozinho na mão, né? Nem uma Explosão Galáctica ele lançou pra poder não ficar na cara que era ele, né? Bom, o Léo diz o seguinte: o desenho é ótimo, mas tem muito furo. Eu lembro quando Saga disse que o Mestre Ancião era o mais temido, mas no anime foi mandado apenas Máscara da Morte para matá-lo, quando o certo seria mandar 2 Cavaleiros de Ouro, assim como foi feito o Grande Mestre com o Mestre de Shun. Tem 2 negócios aí, Diego. Primeiro negócio, ele só manda Máscara da Morte mesmo. E segundo, ele mandou 2 Cavaleiros de Ouro para matar o Mestre de Shun, é isso mesmo? Isso aconteceu mesmo? De fato, ele mandou só a Máscara da Morte para matar o Doku. A gente não pode considerar o Saga um grande estrategista, né? Porque, assim, ele, tipo, tinha uns Cavaleiros de Bronze. Ele mandou trocentos Cavaleiros de Prata, acho que todos, menos Orfeu, para poder eliminar uns Cavaleiros de Bronze. Em 12 horas. E não deu resultado. Então, assim, eu não considero o Saga um dos melhores estrategistas, mas, de fato, faz sentido o que você está falando, Léo. Agora, com relação a ele mandar 2 Cavaleiros de Ouro para matar o Mestre do Shun, não. Isso foi no anime, né? A gente aqui costuma usar realmente o mangá e a Taizen como base. E no mangá o Mestre do Shun é o Daidaros, ele mandou apenas o Afrodite. Claro, dá a entender que o Daidaros é um Cavaleiro de Prata muito forte, porque foi mandado um Cavaleiro de Ouro, mas foi apenas um, Léo, não 2. Ele não é tipo o Albion, que no anime é considerado comparável a um Cavaleiro de Ouro. Você tá me dizendo, Diego, então, que o Jango da Ilha da Raia da Morte é forte pra caramba, que mandaram um Shaka pra poder acabar com o rolê deles lá, né? Então... Olha, eu não sei, porque o Ikki fala que os Cavaleiros Negros são mais fortes que o Jango, né? Mas, sei lá, deixa quieto isso aí. Enfim. Bom, Isaac Martins, ele falou aqui, ó: Doku sempre mostrou ser superior. Uma observação é que quando Shaka estava no Muro das Lamentações e estava pronto para explodir no seu cosmo, Doku simplesmente pôs a mão no ombro de Shaka, bem na hora que Shaka estava pronto para morrer e explodir o cosmo. Ele explodiu o cosmo dele, só isso mesmo, né, Diego? Ou ele ia fazer alguma coisa com o Muro das Lamentações? Olha, eu não sei nem se ele ia arranhar, né? Porque, sinceramente, ele ia morrer em vão. Assim como ele se sacrificou recebendo a exclamação de Athena em vão, porque ele foi pro inferno, ele virou guarda-costas de Athena, e como guarda-costas de Athena, ele não fez nada. Basicamente foi Athena quem exorcizou o Hades do corpo do Shun com o sangue dela, né? Athena e Ikki e tal. Então, e não ia dar em nada não. Desculpa aí, galera. Fã do Shaka aí, galera chaquete aí, desculpa aí.
Não, sabe como é que é, né? Não sei. Ele não explodiu. Se ele explodisse, ele podia fazer alguma coisa, não sei. Vai que ele criava um sol dentro do inferno, né? Eles estavam precisando disso. Bom, agora a gente... Força, né? Força. Agora a gente tem Lucas Souji. Lucas Souji. Lucas Souji diz o seguinte: pra mim, o Cavaleiro de Ouro mais nerfado da obra é o Máscara da Morte. Ele tem um golpe mais roubado e zero aproveitado. As ondas do inferno separam o corpo da alma, deixando o corpo totalmente vulnerável. Ele nunca se aproveitou disso. Afrodite é outro cavaleiro nerfado, aonde seu veneno pode matar. Os outros vão se curar com o Cosmo? Ei, dá pra se curar com o Cosmo, Diego? Ou seja, mesmo morto, seria difícil sair vivo da luta com Afrodite. Outro nerfado é o Miro. Aquelas agulhas seriam para ir nerfando o oponente. Assim, ela vai enfraquecendo o oponente, é isso que ele tá querendo dizer. Até que ele não tenha mais condições de lutar. Ele ataca o sistema nervoso, mas nunca dá certo, realmente, eu digo. O Yoga tomou 15 agulhadas, o Cano tomou 14 e os caras estão aí, né? Estão firme e forte aí na batalha. Então, é legal a sua observação, Lucas Souji. Eu concordo em parte com a sua observação. Realmente eu acho que o Máscara da Morte, o Afrodite e o Milo são realmente muito mal aproveitados. E sobre o Cosmo curar, assim, não é que o Cosmo cure, mas como Cavaleiros é muito interpretativo, mitológico, eu acho que cabe a gente a interpretar a obra. Eu interpreto que um Cosmo intenso ignora as dores e certos debuffs, digamos assim, de certos ataques. E também tem o fator quem está do lado de Athena, né? Porque vale a pena lembrar que, do ponto de vista de uma obra que mexe com divindades, existem milagres, né? E Cavaleiros deixa isso bem claro. Então eu acho que isso pode ter atrapalhado aí alguns cavaleiros traidores, como Máscara da Morte e Afrodite, e até o Milo quando lutava com alguém que estava do lado de Athena, a favor de Athena. Realmente. Apesar do Milo ter ganho, né? Milo ganhou do Yoga, né? Mas realmente isso deve atrapalhar. Bom, David da Silva. Vocês esqueceram de dizer que na saga de Hades, do suco Hades, o Saga, o Shuri e o Camus tiveram que usar a exclamação de Athena para derrotar o Shaka, Diego. Pô, ninguém citou isso ainda. E se o Saga fosse tão forte assim, ele derrotaria sozinho, certo? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, acho que teve ali a oportunidade dele derrotar o Shaka sozinho, sim. Ok, vamos continuar então. A gente tem aqui o Éder Mendonça. O Éder Mendonça falou: vídeo bastante sensato. Olha só, rapaz. Elogio pra gente. Cliquei esperando ver o choro de fanboy, que não entende como funciona toda a dinâmica dos Santos de Ouro. E acabei me surpreendendo com a qualidade do conteúdo. Parabéns! Ganharam mais um inscrito. Pô, cara, olha só. Nem te conheço, mas te considero a beça, hein, Éder? Pô, valeu, Éder Mendonça. Nessa fanbase de CDZ que é tão acirrada e tal, é difícil as pessoas reconhecerem assim. Brigadão mesmo, cara. Bom, N. Fernandes diz o seguinte: pois bem, existem algumas ilações que comprometem um pouco as ideias. Diego, vamos lá. A primeira é dizer que o cosmo do Aioros na armadura é apenas uma fração. Pode muito bem ser o contrário. O cosmo é algo etéreo, então não tem nada de provável inferior. Faz muito mais sentido dizer que o corpo mortal faz limitar a concentração de cosmo, dada a dificuldade em elevá-lo. Some isso, o fato do cosmo de ceia já estar ali junto, temos outra explicação para a facilidade de parar o golpe de Aiolia. Diego. Vamos por partes. Tá, então beleza. Responde a parte 1 e aí eu continuo. E agora, Diego? E aí? Então, de fato, a gente não tem nenhuma prova de que realmente você só tinha uma pequena parte do poder do Aioros ali na armadura, né? Que pode ser inferior, pode ser o mesmo, não pode. Assim como a gente também não tem nenhuma prova de que o fato do C estar ali junto contribui em alguma coisa. O C ali está revestindo a armadura com a alma do Aioros atrás, né? Aparece no quadrinho, aparece o rosto do Aioros bem grande assim, para dar a entender que ele está ali. E a gente não sabe nem se o C estava conseguindo ter vontade própria do corpo dele, né? Além disso,
como eu disse, existe uma diferença muito grande entre o poder dos Cavaleiros de Bronze e Prata para os Cavaleiros de Ouro. Então, é puramente especulativo, tá? Essa questão aí. Sem contar que, na verdade, mesmo que o poder fosse total, né? O Aiorus ganhou do Aiolia, né? Tipo, a armadura, de fato, venceu. Exatamente. Não tem muito jeito. Mas ele continua falando disso, olha só. Sem falar na tutelagem de Aiorus sobre o irmão. Portanto, conhecedor de suas técnicas. Uma técnica não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Esse papo que todos sabemos e não chega a ser um ponto de embate entre leão e virgem. E agora, Diego? Então, na verdade, você deve estar apegado ao anime. Porque no mangá em si, a gente não tem nenhuma prova de que o Aiorus treinou o Aioria, né? Se ele foi um tutor, um orientador, talvez. Mas assim, o Aiorus, ele nunca utilizou nenhuma técnica que o Aioria tem. Me parece, né, baseado até no episódio 0, que as técnicas do Aioria são todas baseadas em arco e flecha. Do Aiorus, perdão. As técnicas do Aiorus. E o Aioria não tem esse tipo de técnica. É interessante. Ele ainda fala que tem uma outra ilação lá naquele vídeo. Ele fala o seguinte: a segunda ilação é não dar o devido valor à mudança de nível de poder desde a época da seleção de Xion. Saga e Aiorus eram mais poderosos aos 13 anos. 13 anos antes dos eventos da obra. Além disso, como argumento acessório, todos os Cavaleiros de Bronze são inferiores aos de Ouro como base. Mas muitos dourados foram derrotados e até mortos por eles, hein, o Dio. Então, ele fala que muitos dourados foram derrotados por quem? Cavaleiros de Bronze. Ah, sim. Os Cavaleiros de Bronze estavam do lado de Atena, né? Mas, assim, sobre Saga e Aiorus serem mais fortes naquela época, pois bem, o Aiorus derrotou o Aioria, segundo o próprio Aioria, naquela época do Seiya já formado como cavaleiro, né? Então, os ataques do Aioria parecem não funcionarem no Aiorus. E, novamente, não temos nenhuma prova de que o Aiorus ele tem conhecimento dessas técnicas. Entende? Inclusive o Saga continua vivo, né? Tá com 20 e tantos anos aí e continua forte. Segundo aí a ideia dele, até evoluiu, né? Bom, lembrando que, a continuação do argumento dele, né? O argumento dele bem longo. Lembrando que os mais novos superaram os mais velhos com recorrência, seja em Saint Seiya ou na cultura pop nipônica em geral. Portanto, não seria incomum, quer dizer, Shaka, Mu, Aiolia ultrapassarem seus veteranos eventualmente desde então. Mesmo que a enciclopédia indique o contrário, já que é apenas um ponto de partida. Ou seja, a enciclopédia só cita um ponto de partida, hein, Yudio? A personalidade também deve ser um fator a se considerar. O orgulho de Saga o faz considerar mais forte, enquanto a humildade de Aiorus o faz considerar menos forte, tornando esse argumento inconclusivo. Seria mais prudente colocá-los no nível de igualdade, como de fato estavam na seleção de Xion, e também no seu último encontro. O que, vejam só, faria Shaka subir ao top 3. Que coisa, não? Seria bom fazer uma comparação utilizando ambas as fontes, seja cruzando referências ou então fazendo 2 ranqueados diferentes, pois o anime transcendeu o mangá globalmente. Não tem jeito. Ou seja, aí no caso ele está dizendo que o anime é mais popular, enfim, a galera conhece mais do que o mangá. Não dá para fingir que não tem peso. Lá o peso de Shaka é outro, que queiram, quer não. É isso, valeu, galera. Bom, você vai responder, ô Diego, mas assim, só para poder deixar claro que se a gente fosse considerar o anime, então ferrou, porque o narrador em Soul of Gold diz que o Shaka é o mais forte, o Saga é o mais forte, né? Se a gente considerar o anime, a gente vai fazer um vídeo de 30 horas e não vai ter uma conclusão, entendeu? Porque o anime Mentira daí não. O anime é assim... É muito incoerente, é muito complicado, sabe? Porque, tipo, você tem Cavaleiro de Cristal, você tem Dócrates fugindo da polícia, né? Um cavaleiro fugindo da polícia. Cara, não dá. Desculpa, não dá pra considerar. Eu sigo a seguinte tese. Geralmente, o que é mais popular não está acima da média. Então é por isso que eu prefiro o mangá. E assim, vamos lá. Agora vamos falar sobre os argumentos de fato, que eu já tô falando demais. Eu falei isso só para explicar o porquê que a gente leva em consideração mais o mangá do que o anime.
A Taizen é um ponto de partida. A Taizen cobre a saga de Hades toda. E a gente também leva em consideração o mangá. As coisas que a gente fala aqui também consideram o mangá. A luta entre Shaka e Ayora também aconteceu no mangá, né? Sobre os mais novos superarem os mais velhos com recorrência, talvez no mundo dos animes sim, mas no mundo de Saint Seiya, tirando os Cavaleiros de Bronze, isso não é muito comum. E mesmo assim os Cavaleiros de Bronze são uma exceção. Entre eles, talvez a gente não possa falar que os mais novos superam os mais velhos, né? O Ikki é o mais velho deles e a gente vai falar um pouco sobre os Cavaleiros de Bronze. Calma, relaxa. Deixa eu ver. Shaka, Mua e Ayora ultrapassarem seus veteranos. O problema é que isso não aconteceu, até que se prove o contrário, né? Porque o Ayora não consegue derrotar o Ayorus, pelo que parece. Sobre a parte do Saga e Ayorus, né? Do Saga ser mais prepotente, o Ayorus ser mais humilde, realmente... Esse ponto aí eu concordo com você. É possível que eles dois estejam no mesmo nível, sim. Porém, o Ayorus é mais humilde que o Saga, né? Só que assim, o que a gente tem de informação em relação a esses dois é só isso. É a afirmação do Saga e do Ayorus. Então, é o que tem pra hoje, né? Então, do Shura também e dos outros cavaleiros, né? O Shura levanta como consenso. Fala, ó, os dois aí são os mais fortes, né? Então, assim... eles estavam acima dos outros, né? Porque isso aí foi de 13 anos atrás, né? Ele tá levando em consideração agora a geração do Seiya. Mas como eu disse, me parece que eles não superaram o Saga e o Ayorus, né? Que também podem ter evoluído, né? Apesar do Ayorus ter morrido. Mas ele continua agindo como Cavaleiro de Atena em espírito. Entendi. Vamos continuar então. Bacchus, Imperador Marciano. E o Imperador Marciano diz o seguinte. Na verdade, existem 100 Cavaleiros de Ouro que são mais poderosos que outros. Contrariando o que o rapaz disse ali, que todo mundo estava igual, né? Até mesmo tem um top 3, porém a diferença de poder entre eles não é algo gritante. Existem youtubers que fazem rankings e utilizam argumentos tirados do nada para rebaixar ou exaltar determinados guerreiros. Ser o mais poderoso é relativo. Tem muitas variáveis a se considerar. Eu acredito no mais poderoso, mas também acredito que por mais forte que esse guerreiro seja, ele precisa dos demais, porque todos eles se complementam quando lutam juntos. Individualmente são fortes, mas se completam quando estão juntos. Esse é o argumento do Bacchus, o Imperador Marciano. E aí, Diogo? Não, na minha opinião, não há nenhuma contradição entre o vídeo que ele fala. Realmente, os cavaleiros, eles foram feitos para lutar em exército, juntos, contra guerreiros de outros deuses, né? Não sei quais os canais que ele está se referindo aí, que tiram informações do nada para fazer análises de ranking de cavaleiros. Não dá para saber do que ele está falando. Mas eu concordo com a opinião dele. Eles individualmente são fortes, mas juntos eles são mais fortes e têm cada um suas funções diferentes. E também acho que existe uma pequena diferença entre o nível de poder dos Cavaleiros de Ouro, principalmente no que tange a experiência em combate. Entendi. Helder Albuquerque diz o seguinte: na enciclopédia, poderes igualados. Shaka na saga de Hades. Vocês 3 ou tem mais? E agora, Diego? Esse argumento é pesado, hein? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ok, novamente estamos aqui, então, para o Cristão e a Política. O Cristão e a Política, esse é o nome do cara, tá, gente? O Cristão e a Política. E o Cristão e a Política diz o seguinte: só seria uma batalha de 1000 dias caso nenhum deles usasse as técnicas especiais para mim, o que faz achar que Shaka é mais poderoso. Foi ele limpar o chão com os 3 de ouro. Limpou o chão com os 3 de ouro, Indio. Shura, Camus com K e Saga, que foram surrados. E ele só perdeu porque quis perder, dizendo como vencer com exclamação. E agora, Dio? Cara, o pessoal realmente leva mais em consideração a luta de Saga, Camus e Shura contra o Shaka do que a luta do Shaka contra o Ayora, que foi totalmente ignorada. Tá. Cara, assim, ele realmente limpou o chão com 3 cavaleiros de ouro. Nossa, mas assim... eu vou deixar a imagem de sempre aí, essa imagem vai acabar virando um meme, né? Mas assim, só pra constar, gente, eu queria perguntar a vocês, eu vou pedir que vocês respondam nos comentários a seguinte questão. Duas perguntas que eu tenho a fazer a vocês. Primeiro, qual foi o grande feito do Shaka
além de conseguir paralisar 3 Cavaleiros de Ouro com o Tesouro dos Céus, como guerreiro, né? E qual foi a principal utilidade do Shaka como cavaleiro de Atena, né? Qual foi realmente a importância do Shaka para o exército de Atena? Porque assim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, os Cavaleiros de Ouro que tiveram a maior importância para o exército de Atena. Anota aí, Sérgio, se você puder. Porque assim, o Shaka, basicamente, ele se sacrificou na exclamação de Atena, foi até o inferno antes dela, esperando ela para ser guarda-costas dela. Também não teve utilidade como guarda-costas. A Atena é que liderava aquilo lá. Ia se matar por nada no Muro das Lamentações, que ele não ia conseguir destruir sozinho. E ia morrer. Assim, então responda essas 2 perguntas. Qual foi o maior feito? O oponente mais poderoso que o Shaka venceu na série toda foi o Gigante de Ciclope. Então, assim, o Mu venceu o Mil de Papillon, né? O Ikki venceu o Aiacos. O Yoga não terminou de vencer porque subestimou demais o cara, mas humilhou o Minos. Assim, qual foi o maior feito do Shaka pro exército de Atena? Valeu? Caraca, Diego, como? Jogando pimentinha aí no público. Gente, caraca, esse vídeo vai chover hate. Bom, vamos lá. Fran Marcel Oliveira. Ele fala o seguinte: sem falar que, por diferença imperceptível, Shaka atinge o 8º sentido primeiro que todos os outros dourados. Isso é verdade, Diego? Porque eu acho que teve um cara lá em cima que falou que não, né? Então, teve um rapaz no comentário que já falou que o Doku atingia, né? Tanto que o Doku explica os Cavaleiros de Bronze. E assim, cara, na boa, o 8º sentido foi uma das coisas mais banalizadas que teve nesse mangá. Porque no final das contas, todos os Cavaleiros de Ouro atingem, os 5 de Bronze também, né? E o Canon também. Então, assim, todos conseguem estar vivos no inferno, entendeu? E a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos sentidos também, como eu já falei anteriormente, tá? Então, agora eu tenho o Thiago Pereira de Matos falando uma coisa que é complicada, Diego. Na saga de Zeus, Shaka tem cosmo infinito. Você não sabia? Você nunca leu a saga de Zeus, não, Diego? Olha, eu realmente nunca li a saga de Zeus até hoje. Que isso, cara? Sabe qual é o problema, cara? É porque só algumas pessoas receberam, cara. Daqui a 2 semanas você tá recebendo teu e-mail, pô. Saga de Zeus é sinistra, cara. Eu imagino que vocês tenham alguma espécie de conexão com o futuro para poder receber essa saga, porque eu não sabia que ela existia. Será que ela existe? Eu acho que não. Depois você mostra pra gente onde na saga de Zeus tem mostrando que o Shaka tem um cosmo infinito. Valeu? Beleza, vamos lá. Então, Emerson Apaza diz o seguinte: meu Deus, os caras condenam o Shaka só por causa de uma pequena luta com a Ioria. E a luta contra Atena, a própria Atena disse: o meu cosmos está sendo bloqueado por uma energia poderosíssima de Shaka. Se Atena enfrentasse a Ioria, ela brincaria com ele. Só Saga, Shaka e Aiolos conseguem contra-atacar um deus como Atena e Thanatos. Diego, só Saga, Shaka e Aiolos conseguem contra-atacar um deus. Você não sabia disso, não? Mas da onde ele tirou isso? Porque eu nunca vi... Saga de Zeus, cara. Ah, de repente tá na saga de Zeus. Porque eu nunca vi Saga, Shaka e Aiolos contra-atacando um deus. Até porque o Aiolos apareceu bem pouco na série, né? Então eu gostaria que você mostrasse onde que você viu isso, né? Então eu realmente desconheço essa informação. Muito bem, continuando aqui, porque já deve ter mais de meia hora de vídeo. Mestre Vandenberg Lisboa. Mestre Vandenberg diz o seguinte: bastante coerente. Sou fã de Shaka, porém, sem dúvidas, Doku é o mais habilidoso. E nem estou contando com as armas de Libra. Aí é apelação demais. Rapaz, olha só. Pô, segundo elogio que a gente recebe hoje, cara. A gente tá bem, Diego. Tá vendo? Tem fãs de Shaka que são coerentes, né? Então, muito obrigado aí, Mestre Vandenberg Lisboa. Você é um fã de Shaka que reconhece a análise. Muito obrigado. Beleza, continuando, temos o Sentinela. O Sentinela diz o seguinte: os mais poderosos, Aiolia, Saga, Aioros, Doku. Acredito que todos podem, mas se for neste quesito de sábio
Então, Saga é o mais poderoso. Derrotou seu mestre, dominou o santuário por vários anos. Cara, que podcast top esse, você é louco. Vocês têm uma análise muito boa. Terceiro elogio que a gente recebe hoje. Muito obrigado, Sentinela. Eu vi que você postou aí alguns comentários aí nos outros vídeos. A gente, no próximo vídeo de pergunta e resposta, a gente vai responder. Mas eu vou deixar o Diego complementar em cima dos seus comentários aqui. Vai lá, Diego. Muito obrigado, Sentinela. Valeu mesmo. E pode deixar que a gente pretende continuar. Tem mais vindo por aí. Ioria, Saga, Aioros e Doku. Realmente, teoricamente, né, quem queimar mais o seu cosmo, estiver do lado de Athena, vai se tornar mais poderoso. E a sabedoria, como você citou aí, é fundamental, né? Porque tem todo aquele lance de um golpe não funcionar 2 vezes contra um cavaleiro, conhecimento de técnicas, né? Só essa questão aí do Saga derrotar o seu mestre, eu não sei quem é o mestre do Saga, você sabe? Se você estiver considerando que é o Xion, a gente até vai falar um pouco disso à frente, mas a gente não considera muito, porque o Xion, além de ser muito idoso, ele estava sem sua armadura, né? A própria Taizen ratifica isso. Mas, de fato, o Saga é poderosíssimo e conseguiu ali manipular o santuário por muitos anos. Muito bem. Genilson Araújo diz o seguinte: no mangá, Radamantes fala que no submundo ele sentiu um cosmo de um cavaleiro mais jovem e mais poderoso que o Cavaleiro de Libra, o qual era o Cânon. E aí, Diego, a gente não considerou o Cânon na nossa análise, né? O Cânon é importante também. E o que você tem a dizer sobre Radamantes aí ter sentido um cara que é mais forte do que o Doku? Cara, vou ser bem sincero com você. Facilita a nossa vida e coloca esse trecho aí pra gente. Não é que a gente tá desconfiando, a gente só quer ver a informação mesmo e já pegar pronto na página do mangá certinho, beleza? Porque eu realmente não me lembro do Radamantes falar isso. Eu lembro do Inferno todo, muita gente falar do Cosmo do Ikki, que o Cosmo do Ikki é poderosíssimo e tal, mas do Cânon especificamente eu não tô lembrando. Então coloca aí pra gente, por favor. Beleza, Marcos Júnior diz: bem, não vejo nenhum Cavaleiro de Ouro no clássico conseguindo se defender do Tesouro do Céu. Eu acredito que qualquer ataque do Aiolia, Shaka, conseguiria defender. Não vejo nenhuma possibilidade do Aiolia vencer o Shaka, motivado e querendo vencer a luta. Quer dizer, Shaka não queria vencer aquela luta na sala do Grande Mestre, o Diego. Você não sabia disso? Porque ele conseguiria vencer o Aiolia facilmente, pô. Tá, mas assim, por que você acha que o Shaka conseguiria defender os ataques do Aioria completamente? Na verdade, o Shaka lançou uma técnica dele e o Aioria lançou outra, e as duas ficaram empatadas e iam ficar, segundo Saga e segundo a enciclopédia, por 1000 dias e 1000 noites. Foi isso que aconteceu. Então, se você puder explicar, facilita. Valeu? Bom, Juan Wolf diz o seguinte: o que eu entendo é o seguinte: todo aquele que duelar com Shaka tá com C ali, mas eu acho que é o Shaka de Virgem. Sairá sequelado com a perda de alguns sentidos, seja ele Saga ou qualquer outro. Aioros tinha 14 anos quando veio a falecer. Vocês estão dizendo que o cosmo dele evoluiu ou era o mesmo cosmo de 14 anos atrás? Porque é difícil o cosmo evoluir depois de morto. O Saga também tem basicamente o mesmo poder de Shaka, já que ele tirou os sentidos de Seiya na última casa. E aí, Diego? Acho que o S no teclado desse rapaz está com defeito. Mas enfim, vamos lá. Assim, não dá para ter certeza se realmente o cosmo do Aioros evoluiu ou não, mas eu acredito que sim. Até porque parece que ele dominou o 8º sentido, né? Mesmo do submundo, ele consegue intervir aqui, né? E a razão pela qual a gente acha que... Não é que a gente não acha que não evoluiu. A gente simplesmente acha que o Aioria não superou. Que os novos Cavaleiros de Ouro não superaram o Saga e o Aioros. Entendeu? É só isso. Bom, o Thiago Araújo diz o seguinte: Saga é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso dessa época. Eu já vou responder. Não, é o Doku, cara. Próximo. Você quer responder? Vai lá. Então, eu acho que ele não está considerando o Doku e o Xion dessa época. Então faz sentido. Então, se ele não está considerando o Doku, tá certo. Pra mim tá certo.
Ah, sim, então é verdade. Correto, correto. Francisco Araújo diz o seguinte: entendo, vocês estão começando agora. Deve ser algum comentário anterior que eles falaram, ele falou alguma coisa. A luta entre Shaka e os de bronze, e Saga e os de bronze, quem apanha mais? Boa pergunta. Cara, assim, é complicado, né? Porque o Shaka bateu em mais gente, mas o estrago que o Saga fez foi maior, né? Ele pulverizou o Ikki. Só isso. Entendeu? Então, não sei dizer, né? Mas vale lembrar que o Ikki conseguiu, de certa forma, derrotar o Shaka, mas contra o Saga ele não conseguiu fazer nada. Ele ficou apanhando por muito tempo, até morrer. Jefferson de Souza, Diego. Jefferson de Souza diz o seguinte: concordo com tudo que você disse, só discordo de um ponto. Tamo bem, hein? Os outros discordavam de tudo, ele discorda só de um ponto. Ele diz o seguinte: queria te fazer uma pergunta. Se a idade eleva os poderes do cavaleiro, e por esse motivo você colocou o Doku na frente do Saga, como que Saga conseguiu matar o Shon? Porque o Shon já estava mais velho. Ele devia ter o mesmo poder que ele tinha 18 anos. Realmente, é um bom questionamento, hein, Diego? Ele tá mais fraco, né? Bom, pela lógica do seu argumento apresentado, Saga derrota Xion. Se Xion tem o mesmo poder de Doku, Saga derrota Doku, então Saga é o mais forte, Diego. E agora, como é que você não conseguiu ver essa? Então, galera, é o seguinte, um cara de 35 anos é mais forte do que um cara de 14? Muito provavelmente. Agora, um cara de 85 anos é mais forte que um cara de 35? Eu acredito que não. Acho bem difícil. Então, tem limites, né? O Xion, ele estava bem idoso, ele devia ter 200 anos, mais de 200, na verdade, e estava sem sua armadura, né? Isso é citado, inclusive, na própria Taizen, que se não fosse por esses detalhes, a luta não seria simples assim, não. Ah, entendi. Ricardo Salles pergunta isso aqui, ó. Doku é o único que está acima de Saga, que pode estar acima de Saga. E ele acha que não. Mas ele ainda é da geração passada. Levando em conta a geração atual, Saga é o mais poderoso. O próprio mangá afirma que os gêmeos são sempre mais fortes. Os motivos pro Saga ser mais forte, a afirmação é de que toda geração de gêmeos, o mais poderoso, toda geração de gêmeos, toda geração o Cavaleiro de Gêmeos é o mais poderoso. É isso que ele está dizendo aqui na afirmação dele. Citam que Saga é o mais forte, os próprios Cavaleiros de Ouro citam que Saga é o mais forte, por experiência e feitos. Os motivos pro Shaka ser o mais forte é porque os fãs querem, entendeu? É basicamente isso. Os fãs querem que Shaka seja mais forte, o Saga tem uma opção de motivo, é isso que ele tá dizendo. Assim, não dá para discordar muito do que ele tá falando, não. Porque, realmente, o Saga, o Cavaleiro de Gêmeos, ele é citado como sendo o mais poderoso, ele tende a ser o mais poderoso, isso não quer dizer que ele seja, nesse caso, por exemplo, o Doku é uma exceção, porque ele tem muita experiência, veio de uma Guerra Santa antiga, né, e no caso do Shaka, realmente é porque o Shaka tem uma fanbase realmente muito forte, né, eu às vezes confio que, sei lá, 50% dos fãs de Cavaleiros são fãs do Shaka, não sei se eu tô certo, né, mas enfim, realmente a gente mostrou nesse vídeo porque que o Shaka não está entre os três mais dourados, no vídeo anterior. Agora, só um detalhe, esse lance do Cavaleiro de Gêmeos é uma lenda, isso não é um fato garantido em todas as gerações, né? Se você leva em consideração lendas, você tem que levar em consideração também que o Orfeu é mais poderoso que os Cavaleiros de Ouro, né? E se você puder, assiste o nosso vídeo que fala sobre o Orfeu também, valeu? Muito bem, muito bem. Agora, olha só, o Nício Nogueira, ele cita aqui um argumento que ninguém citou ainda, tá? Eu vou ler ele pra você e você me responde aí se você conseguir responder, sabe, Diego? Vai ser difícil. Shaka podia ter matado Kamoshura e Saga. Todos temem Shaka. O próprio Doku fala que Shaka é o cavaleiro mais forte para Shiryu. E agora, Diego? Como é que você lida isso? Porque ninguém citou aqui que Shaka podia ter matado Saga Kamoshura. Como é? Ele fala que o Doku diz pro Shiryu que Shaka é o cavaleiro mais forte? Ele fala isso. É porque o Saga diz que o Doku é mais forte, né? Então aí a gente tem uma divergência entre o Saga e o Doku. Eu não lembro Mas, do Doku enfim, falar isso, não. mostra pra gente aí a parte em que o Doku fala isso pro Shiryu, tá? E assim,
Bom, novamente, né? Saga, Camus e Shura. Deixo uma imagem para vocês e a pergunta, né? Qual foi o maior feito do Shaka como cavaleiro de Atena? Né? Em qual momento ele foi mais útil para o exército de Atena? Valeu? Bom, chegamos aqui ao último comentário que a gente vai responder, que é o JFA77. Ele diz o seguinte: o ponto de vista de vocês é muito raso. Shaka de Virgem é o maior cosmo dentre os 12 cavaleiros, e isso está na enciclopédia, Gil. E agora? Porque tá na enciclopédia mesmo, tá? Sim, eu sei que está na enciclopédia porque a gente acabou de olhar agora há pouco. Mas então, quer dizer que ter o maior cosmo necessariamente é mais forte? Porque essa mesma enciclopédia diz que o Shaka e o Ayora têm poderes equivalentes, e é exatamente por isso que daria uma guerra de 1000 dias e 1000 noites. E aí? Né? Então, assim, o Shun muitas vezes é citado como tendo o cosmo mais poderoso, mas a própria Taizen diz que o Ikki é o cavaleiro de bronze mais poderoso. Ai, já dei uma adiantada num vídeo. Ai. Mas a gente vai falar sobre os cavaleiros de bronze ainda. Fiquem ligados. Então, galera, muito obrigado aí. Estamos adorando aí o engajamento de vocês. O último vídeo, que foi o dos Guerreiros Elementais, bateu mais de 1000 visualizações. A gente quer agradecer demais esse início, esse apoio. Provavelmente esse vídeo vai ser hateado porque a gente zoou muitos comentários, mas é uma zoação de coração. A gente gosta muito de vocês. A gente está muito feliz por vocês estarem comentando. E vocês não têm noção de como que a gente está conversando sobre isso o tempo inteiro. Eu e o Loz, a gente fica o tempo inteiro trocando mensagem. Caramba, apareceu mais um comentário. Caramba, apareceu mais um like, mais uma view. Para esse início de trabalho, é uma coisa que realmente está sendo fundamental, e a gente queria agradecer a todos vocês aí. E outra, a gente vai deixar aqui para vocês a fotinha aí do Shaka de novo, olhando para trás aí, assustado, porque ela foi boa para esse vídeo, né, Loz? Galera, é aquilo que eu falo, o Shaka, ele não é muito útil para o exército de Atena, mas para o nosso canal ele é muito útil. Então vocês podem ter certeza de que a gente vai voltar a falar mais do Shaka e de outros cavaleiros também aí, que a gente acha interessante, né? Então é isso aí, a gente agradece aí a audiência, valeu? E até mais.